E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Sou o Caio, voltei aí, voltamos. Ficamos sem vídeo ontem aí porque eu tava meio ruim do nariz, meio ruim da garganta e aí não ia dar pra gravar. Mas estamos de volta, né? Vamos falar sobre o jogo de ontem aí. A França, que assustou de novo, né? Atropelou a Noruega e foi por pouco ainda, podia ter ganho por mais. Vamos falar da Espanha, que tá assustando pro lado ruim também, né? Decepcionando bastante a Espanha. Apesar de ser primeiro lugar do grupo, não tá jogando bem, conseguiu fazer um jogo bom, mas empatou com o Cabo Verde, jogou muito mal contra o Uruguai e só ganhou porque foi falha do goleiro, falha do Muslera, né? E também o Uruguai que tá horroroso, né? E o nosso querido e amado vozinha Cabo Verde se classificou para a fase de mata-mata da Copa do Mundo em segundo do grupo, ainda por cima, empatando com a Arábia Saudita, né? Então vamos falar primeiro da França, né? Dessa máquina que é a França, que é bizarro, é um negócio de louco, assim, né? Beleza, a Noruega tava com o time reserva, inclusive eu achei ridículo isso, tipo assim, com todo respeito aí à Federação Norueguesa, à seleção da Noruega, mas é ridículo essa postura, né? Assim, é uma postura de perdedor, de quem não quer ganhar a Copa, porque primeiro o Haaland dá uma entrevista falando sobre a França, fala: ah, eles provavelmente vão ganhar da gente e provavelmente vão ganhar a Copa também, então eu não sei. Aí depois chega perto do jogo valendo a liderança do grupo, as duas seleções fizeram 6 pontos, a Noruega jogando bem, vai lá e bota o time reserva porque tinha pouca chance de ganhar, porque a França era muito favorita. Tipo assim, isso não faz sentido, é uma mentalidade de perdedor, tipo, eles são melhores, então deixa eles ganharem mesmo, não vamos nem tentar. E aí, como que faz, assim? Que mentalidade é essa? Como que você vai querer ser campeão de uma Copa do Mundo jogando com essa mentalidade, né? E talvez eles nem queiram ser campeões, né? Porque o Haaland falando que provavelmente a França vai ganhar mesmo, e é isso aí, tipo, o que é isso, gente? Não tem nexo nenhum, né? Eu achei ridículo a atitude da Noruega e devia ter merecido. Perdão, e devia ter tomado mais gols na Noruega, porque foi 4, mas ficou pouco. Com 20 segundos, o Mbappé meteu a bola no travessão. A Noruega ainda perdeu um pênalti muito mal batido. A França dominando o jogo inteiro. O Dembélé jogou demais. O Olise jogou um pouco abaixo dos dois, que eu digo, Mbappé e Dembélé, mas mesmo assim contribuiu. Não perdia a bola direito no meio campo, driblava um, driblava dois, coisa que o Olise sempre faz. Então, assim, uma loucura isso que a Noruega fez e assim, mereceu perder na bola e fora de campo já merecia perder o jogo antes do jogo começar, assim. Uma doideira, né? Sobre a França, cara, assim, é uma loucura, porque se o Mbappé tá mal, você tem o Olise. Aí se o Olise e o Mbappé estão mal, você tem o melhor do mundo, que é o terceiro, atualmente é a terceira opção dessa seleção, é o atual melhor do mundo. Isso é uma loucura, né? Porque o Dembélé tá jogando muito, tá jogando no PSG desde a temporada passada, jogando muita bola, e na França ele sempre foi um pouco abaixo, assim, né? Ele nunca conseguiu jogar direito, nunca conseguiu performar como ele queria, e aí ontem ele faz aquele jogaço com 3 golaços, assim, bizarros, parecia o primeiro gol de direita e os outros dois de esquerda, assim, ambidestro, loucura, o que é o Dembélé, né? E 2 assistências pro Mbappé também, já tá com 6 participações em gols em 3 jogos, né? E é uma doideira isso mesmo, assim, a seleção da França ela é assustadora, e ainda tem o Doué que fez gol, e ainda tem o Cherki vindo do banco, o Barcola, o Ekitike que nem foi porque lesionou, mas também é francês e também estaria nessa Copa do Mundo, que estava jogando muito no Liverpool. Então, assim, a seleção da França é um negócio assustador, assim, cara, é uma loucura, você é o principal favorito, talvez, né, eu colocava a Espanha, colocava ainda a Espanha, mas a Espanha, com o futebol que vem praticando, e a França, com o futebol que vem praticando, assim, vem como a grandíssima favorita, mas vai pegar uma Alemanha nas oitavas, né? Pelo chaveamento, se as duas seleções passarem, vai rolar um França e Alemanha já nas oitavas da Copa, o que vai ser um jogaço muito lindo de se assistir, né? Por mais que a Alemanha perdeu para o Equador, etc., vai ser um bom jogo de se assistir. Vamos falar sobre Espanha e Uruguai? Cara, a Espanha tá. Os dois times decepcionaram bastante, né? Muito, assim. A Espanha a gente esperava que ia jogar muito mais bola, a gente esperava talvez o que foi o grupo da França, né? Um 6-9, um 9-6-3-0 de pontuação, que eu digo. E o Cabo Verde sendo o saco de pancadas, é o que a gente esperava. A Arábia Saudita também, que era uma seleção que vinha melhorando, desde a última Copa já mostrou uma garrinha, um negocinho lá, decepcionou também, né? Então, assim,
Só Cabo Verde deu uma surpreendida no jogo, na Copa, né? Vem surpreendendo, obviamente, Cabo Verde fazendo história. Mas assim, a Espanha, cara, eu sinceramente achei que ia atropelar, assim. Eu achava que ia atropelar os três, tá? Pré-Copa, assim, eu achava que a Espanha ia atropelar Cabo Verde, ia atropelar a Arábia Saudita e ia atropelar o Uruguai, porque eu ainda achava que a diferença do Uruguai para a Espanha é muito grande, assim. E realmente é, de elenco, o Bielsa já tá assim, tá velho e não tá conseguindo mais, né? Não tá conseguindo mais render o Bielsa. Já é a terceira Copa dele, nenhuma das Copas ele teve sucesso, né? O máximo que ele chegou foi nas oitavas com o Chile. Então, assim, não sei o que o Uruguai achava que ia conseguir com o Bielsa. O Bielsa brigando com o elenco, né? Rachado, Valverde muito bravo com o Bielsa. É, saiu no meio do jogo, assim, foi substituído e não quis nem cumprimentar o Bielsa. Tá um clima ruim lá no Uruguai mesmo, assim. Tá uma doideira. Né, e decepcionou muito a seleção do Uruguai. Achei que ia passar assim, tranquilidade também. Mas é aquilo, né? O futebol é a caixinha de surpresas e a Copa do Mundo, principalmente, sempre tem dessas, né? Cabo Verde, cara, muito lindo, né? A festa de Cabo Verde, assim, o time de Cabo Verde, depois que empata o jogo, lá até o último lance vendo o celularzinho lá, vendo eles se classificarem, e aí uma festa incrível, né? Assim, com show dos jogadores, apesar de que perdeu um gol feito, né, no final do jogo, mas é muito bonito, né, cara? Isso é a Copa do Mundo, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu tenho que repetir, é isso que é a Copa, né? Para essas seleções que só de participar já é uma festa, quando eles empatam com a Espanha já é outra festa, aí eles empatam com o Uruguai e aí eles começam a realmente sonhar com o mata-mata e ficam loucos assim, e aí eles é a única seleção na história que nunca perdeu um jogo em Copas, né? Porque a estreia deles eles empataram os três jogos. Mas, cara, é muito bonito mesmo de se ver, né? E é lindo, assim. É isso que me faz gostar de futebol, né? Além dos grandes craques, além das grandes magias, dos grandes times, eu acho que esse tipo de festa também acho que e faz as pessoas gostarem de futebol, faz as pessoas se apaixonarem por futebol, não só por quem vence, mas por essas histórias que são feitas com o esporte, né? Acho que é muito lindo, assim, a gente tem que falar sobre. Cara, ontem o jogo da Espanha ele foi meio feioso, assim, né? Foi um jogo ruim. O gol do Baena foi ridículo, com uma falha do Muslera bizarra, né? Bizonha. E o Yamal, o outro jogo apagado do Yamal, né? Eu achei que o Yamal ia deitar na Copa, ia jogar pra caramba, assim. E outro jogo ruim, né? Do Lamine Yamal. E saiu também pro Nico Williams entrar aos 72 ou 76 e não vem conseguindo performar, né? O Lamine, ele era um cara que era muito visado como talvez um dos candidatos a craque da Copa e não tá conseguindo, né? Ao contrário do Vinícius Júnior, que a gente achava que o Vinícius Júnior não ia conseguir jogar bem e o protagonismo talvez da seleção ia pro Neymar ou ia pro Endrick, e o Vinícius Júnior puxou essa responsabilidade. O Yamal, todo mundo esperava que ele fosse esse cara, né? De chamar a responsabilidade e ele não tá conseguindo. Beleza, que ele tá voltando de lesão, tá um tempo sem jogar também, igual o Neymar estava, mas ele não tá conseguindo render, mesmo contra Cabo Verde ele não foi bem. Fez gol contra a Arábia Saudita, mas ele não foi o grande destaque, né? Eu até falei aqui sobre o fator Lamine Yamal da gravidade, etc. Mas ele não foi um grande destaque de criar jogadas igual ele sempre é. E ontem também ele não conseguiu render nada, né? Não conseguiu. E a Espanha também não conseguiu e não vem conseguindo. E é um risco para a Espanha, assim, cara, que a Espanha pode cair cedo, até, entre aspas, né? A Espanha, ela pega uma possível França numa semifinal, mas ela pode pegar Estados Unidos nas quartas. E os Estados Unidos está muito bem, cara. E eu não me surpreenderia hoje se a Espanha cai para os Estados Unidos no mata-mata, assim não ia ficar surpreso, cara, porque os Estados Unidos vem jogando muita bola, tá jogando em casa, né, um bom time arrumado aí, o Pochettino tá conseguindo fazer o time jogar, e a Espanha tá mal demais, então eu não me surpreenderia mesmo se a Espanha caísse pros Estados Unidos numas quartas, cara. Voltando um pouco pra França, cara, a França também ela é um negócio de que, tipo assim, os caras eles parecem que só jogam quando querem, né? Mas eles estão querendo muito, estão querendo sempre. Então, contra a Costa do Marfim, acho que ficou meio claro isso no amistoso, que eles trotando, jogando abaixo mesmo, não queriam jogar da vida. E quando os caras decidem jogar mesmo e dar vida, não tem ninguém que pare os caras, parece, né? E isso é preocupante, assim, principalmente para nós, que a gente vai pegar eles só numa eventual final, óbvio. Mas, cara,
é doideira mesmo, né? Assim, o time dos caras é assustador, é uma loucura, e eles não parecem estar numa briga de ego, né? A França não parece estar nessa briga de ego. O Mbappé tocando várias bolas pro Dembélé, o Dembélé tocando várias bolas pro Olise, o Olise pro Mbappé, o Mbappé pro Olise, enfim, o Olise pro Dembélé, o Dembélé pro Mbappé. Tipo, eles estão jogando realmente em trio, né? Esses três como companheiros e não como um querendo roubar o protagonismo do outro. Acho que os dois, o Dembélé e o Olise, entendem que o Mbappé é o cara da França e eles jogam pro Mbappé também. E aí o Mbappé faz 4 gols nos 2 jogos e ele decide devolver, né? Porque ele mete aquela bola no travessão, mas ele dá 2 assistências pro Dembélé e tem uma bola na entrada da área que ele podia bater no gol e encher o pé e ele serve o Olise acaba perdendo o gol, mas para retribuir o que eles estão fazendo por ele, né? Então você vê esse time da França com um coletivo muito forte, um coletivo muito presente, né? E muito bonito, cara. Assim, é triste pra gente que eles são concorrentes diretos, mas os caras estão jogando, deixando o ego de lado, e acho que quando o Mbappé faz isso, o time que ele tá jogando muda, né? Vira outro. Porque acho que um dos principais problemas do Mbappé, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que ele sempre gosta de ser o protagonista. Então, quando os caras entendem que ele é o protagonista e ele entende que ele tem que ajudar os caras também, o time vira outra coisa, né? E é isso, assim, cara. Sobre a Espanha já falei, tá decepcionando bastante, não acho que vai chegar longe nessa Copa. Mudei a minha percepção, porque para mim a Espanha era a grande favorita antes de começar a Copa, mas mudei totalmente. Estou iludido com o Hexa, né? Acho que o Brasil tem muita chance, velho. Sem sacanagem. Eu acho que o Brasil tá com muita chance. A gente vai pegar uma provável Inglaterra nas quartas ali, mas assim, a Inglaterra empatou com Gana, vai jogar hoje e é uma Inglaterra que assim não tem casca para jogar a Copa do Mundo, já pipocou algumas vezes, né? Contra a França em 2022 o Kane perdeu o pênalti, em 2018 perderam para a Croácia. Então assim, é uma Inglaterra que não tem essa. Talvez tenha criado essa casca pelas eliminações, mas eu não vejo a Inglaterra como um time cascudo de grandes campeonatos, assim, né? Um time que você olha e tem medo mesmo da Inglaterra. Você pode ter medo dos jogadores da Inglaterra, que são muito bons, mas medo do time Inglaterra você não tem, porque é um time que às vezes soa inofensivo, né? É uma doideira falar isso, porque a Inglaterra eu posso queimar minha língua e a Inglaterra aí bater campeã da Copa. Perdão. Bater campeã da Copa, mas assim, eu não vejo isso, cara. Eu não tenho medo da Inglaterra, sabe? Tipo, quando um Brasil e Inglaterra nas quartas, eu penso, puta, ferrou é a Inglaterra, beleza. Mas, tipo, não é como se eu pegasse a França, ou como se eu pegasse até a Argentina, ou uma Espanha, Portugal. Apesar de que esse time, apesar de, por exemplo, a Espanha tá mal, mas eu tenho mais medo da Espanha do que da Inglaterra, porque eu acho que a Inglaterra não tem esse fator, sabe, de tipo assim, time de mata-mata, time. Coisa, eu posso estar errado, mas é a minha percepção sobre a Inglaterra, né? E aí, quase finalizamos, né, o chaveamento de mata-mata. O Brasil vai pegar o Japão. Acabou que eu não falei sobre ontem, porque eu não fiz o vídeo, mas pré-jogo no domingo eu vou lançar um vídeo para vocês falando sobre Brasil e Japão, falando sobre o que é o time do Japão, etc, né? Que todo mundo já deve ter visto 1 milhão de vezes aí na internet, mas eu vou falar de novo. Vou falar sobre as minhas percepções, o que eu acho que a gente vai fazer em relação ao Japão, enfim, etc, né? E é isso, cara. Hoje ainda tem Messi, né? O Messi não vai jogar de titular, pelo que eu vi, vai estar no banco. Cristiano também vai jogar hoje, né? O Portugal e a Inglaterra para fechar os, a fase de grupos. E aí vai começar a fase de mata-mata a partir de amanhã, já com o jogo do Canadá. É isso, viu, rapaziada? Um videozinho um pouco mais curto hoje também. Não consegui trazer muito porque também ainda tô um pouco meio ruim. Mas eu vou trazer vídeos maiores, eu prometo pra vocês. Né? Vou voltar com os vídeos de 20 minutos, 25, enfim, vocês gostam. E é isso, viu, rapaziada? Valeu, falou e fui!